Vamos à palavra do Senhor. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Amém. Hoje tem mais do que sexta-feira. Sexta tinha 2. Agora a maioria aqui quer ouvir, né? Só 2 levantou a mão na sexta-feira, Dani. Agora tem mais gente que quer ouvir a palavra do Senhor. Isso me alegra, hein? Então vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Marcos. Livro de Marcos, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 8, a partir do verso 22. Evangelho segundo Marcos, no capítulo 8, verso 22 em diante, a versão que eu estou aqui, a versão ARC, Almeida Revista e Corrigida, muito parecida com a ACF também, mas não importa a versão que você está usando, é a palavra de Deus, né? E junto nós vamos ler aqui. Se você não trouxe a Bíblia ou quer acompanhar na mesma versão, ela vai estar aqui no telão também. A Paty vai estar me ajudando hoje aí. Eu sempre judio bastante dela, que eu passo muitos versículos, né? Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. E chegou a Betsaida, e trouxeram um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe distintamente de todos, e mandou-os para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Somente até aqui, versículo 26. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor, nós cremos que há poder na Tua palavra, e pedimos, Pai, que agora, a partir de agora, ela seja ministrada da forma que o Senhor colocou em meu coração, e da forma que o Senhor quiser, Senhor. Eu dou liberdade ao Teu Espírito Santo para me usar esta noite, Senhor, também da forma que o Senhor quiser, de modo que a Tua palavra vai e produz o efeito para o qual ela foi enviada esta noite, Senhor. Peço apenas que o Senhor me guarde, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu dei o título a essa mensagem: o milagre exige processo. Todo milagre, ele exigia algum processo, né? Dos 27 milagres que Jesus fez, todos eles tinham algo especial. Mas este milagre aqui foi um milagre diferenciado. Esse milagre foi um milagre executado em mais de uma etapa. Muitos milagres de Jesus, a pessoa chegava até Jesus, como a mulher do fluxo de sangue, se eu tocar na orla, e ela foi imediatamente curada. Ou os leprosos, Jesus curou os leprosos também imediatamente. Ou várias e várias curas que Jesus fez foram de forma imediata. Essa daqui, ela chama atenção porque ela não foi feita de uma única vez, né? Teve várias etapas, nós vamos entender o porquê. Então aqui é um dos momentos mais fascinantes do ministério de Jesus, a cura do cego de Betsaida. Betsaida era uma cidade, né? Então esse milagre que está lá no Evangelho de Marcos é diferente das outras curas. Jesus decide realizar esse milagre em 2 etapas, e a maneira que ele faz é lenta e cuidadosa. Como ele deseja cuidar da gente? De forma lenta e cuidadosa. Mas por que ele fez isso, pastor? Por que Jesus curou o homem e levou ele para fora da aldeia? Que método é esse? Por que Jesus fez dessa forma? Essa história, queridos, ela carrega lições aqui importantíssimas, né? Assim como esse cego, muitas vezes nós estamos presos em situações, nós estamos presos em relacionamentos, nós estamos presos em muitas coisas que limitam a nossa visão, que não permite com que a gente consiga enxergar tudo aquilo que Deus quer que nós enxerguemos, impede de ver as coisas como realmente elas são. Isso acaba afetando o nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes parece que tudo está bem, o nosso relacionamento está bom com Deus, mas nós não estamos usufruindo 100% daquilo que Deus quer que nós usufruemos. Então hoje nós vamos explorar aqui, queridos, né, alguns ensinamentos aqui, entender como Jesus deseja restaurar a nossa visão, como que Jesus deseja com que os nossos olhos físicos e espirituais sejam limpos, mas principalmente o nosso coração e a nossa alma. Então prepara o seu coração, que hoje Deus vai falar com você. Sabe por quê, queridos? Porque tem muitos momentos na nossa vida
que a visão some. A visão some. Muitas vezes, eu não estou falando só dos olhos, né, da visão. Semana retrasada eu peguei conjuntivite, aí sumiu minha visão mesmo, aí depois voltou, né? Mas não estou falando disso. São os olhos da alma, sabe? Tem estações da nossa vida que fica tudo nebuloso, tudo cinzento. Parece que está sem graça, perde o propósito, perde a identidade, perde a direção. Parece que o nosso chamado não faz sentido. Mas hoje Deus, Ele quer abrir os seus olhos. Parece que nós andamos, caminhamos, mas não enxergamos aquilo que nós estamos fazendo. Porque, queridos, quando Jesus chega, até aquilo que parecia invisível, invencível, se transforma. Quando Jesus chega, Ele não apenas devolve a nossa visão material, Ele devolve o nosso destino, Ele devolve a nossa direção, Ele devolve a nossa vida. Imagina aquele homem, o cego, e Jesus restabelece a visão dele e fala para ele sair para fora da aldeia. Jesus não queria só devolver a visão para ele, porque pode ser que o problema dele não fosse só a visão, mas fosse o lugar onde ele estava. Quando Jesus, ele abre a visão física, ele abre a visão psíquica e a visão espiritual também. E ele nos revela o ambiente que nós estamos e aquilo que nós precisamos saber. Então esse homem, esse cego de Betsaida, ele foi um homem que foi levado por Jesus. A palavra fala que Jesus o levou para fora da aldeia. Ele não recebeu a cura dentro da aldeia. Repare na palavra que nós lemos. Jesus o pegou pela mão, Jesus o tirou de dentro da aldeia, Jesus o guiou para fora, e aí sim Jesus trabalhou nele, e ainda por cima trabalhou em etapas, e devolveu a sua visão física, e a partir dali a sua visão espiritual plena. Tem milagres, queridos, que Deus, Ele faz de maneira peculiar, porque nós, apesar de todos sermos filhos de Deus, Deus age diferente com cada um de nós. Cada um de nós é peculiar, é especial para Deus. Não é coincidência, porque Deus conhece o nosso coração. A palavra diz que Deus, Ele sonda a nossa alma, Ele sonda o nosso coração, e Ele conhece o íntimo do nosso ser. Pode ser que você está com um sorriso hoje aí, mas lá dentro do seu coração está ferido. Ou você está cansado, ou você está cansada. Você pensou assim, pastor, você não sabe, eu vim nesse culto aqui pedindo uma resposta de Deus, e esse era o último culto, pastor, daqui eu não ia voltar mais, pastor. Pode ser que Deus fale com você hoje. Hoje o Espírito Santo está dizendo para você, hoje eu vou te tirar da aldeia errada, hoje eu vou restaurar a vida sua que está embaçada, que você não está enxergando. Hoje eu vou devolver clareza para a sua vida. E diante disso, queridos, eu separei alguns pontos nessa ministração que chamam a nossa atenção, né? O primeiro deles, o ambiente onde nós estamos pode impedir a nossa bênção. Repare lá no versículo 23, ele relata que Jesus levou o cego para fora da aldeia para curá-lo. E no final ainda recomendou que ele não voltasse mais. Isso nos ensina, queridos, que existem ambientes que são prejudiciais espiritualmente falando. Existem ambientes, queridos, que podem impedir a nossa cura, o nosso crescimento diante de Deus. E eu pergunto a vocês, aonde você tem andado que tem prejudicado vocês? Pode ser que a partir de agora Deus já começou a abrir a sua mente, abrir o seu entendimento, revelar para você quais são esses ambientes que você tem andado. Nós precisamos evitar lugares que nos afastem de Deus. E muitas vezes é um lugar querido, é um familiar, é alguma coisa que acaba nos afastando da presença de Deus. Nós temos que refletir, queridos, que ambientes são esses que nós estamos inseridos? Onde você estuda, onde você trabalha, o que acontece lá? O que acontece onde você estuda? O que acontece no meio da sua família? Ah, pastor, mas Deus não vai afastar da família. Ele falou para Abraão, sai da sua tenda e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele tirou Abraão do convívio familiar. Eu não estou falando para você sair do meio da sua família hoje, mas olha para a sua família. O que é que está acontecendo lá na sua família que precisa ser restaurado? Então, se você detectou aí algo que está errado, sai desse território, que está alimentando ali a sua queda.
Deus, queridos, Ele não vai curar dentro da zona que está te prejudicando, dentro da sua zona de conforto. Imagina você estar lá numa zona de conforto, e aquilo tem prejudicado a sua vida, e Deus vai te curar, e você vai continuar lá, você vai ficar doente de novo. Não vai dar para Ele ficar te curando. Então você vê que Ele pegou esse cego pela mão, levou para fora da aldeia, curou o homem e falou: não volta mais lá não. Não volta mais lá não, que lá é o teu problema. Ele cura você fora da aldeia. E que aldeia que você está? Um exemplo bíblico: o sobrinho de Abraão, Ló. Enquanto ele estava em Sodoma e Gomorra, queridos, ele não era abençoado. Ele foi protegido, mas ele não era abençoado. Veja que enquanto ele estava lá, Abraão intercedia pelo seu sobrinho Ló. Mas Deus só destruiu a cidade depois que ele saiu de lá. Ele estava no meio de perdição, ele estava no meio de coisas que desagradavam a Deus. E Deus precisava destruir aquilo que estava prejudicando a vida de Ló. E pode ser que ter algo que está prejudicando a sua vida, que Deus precisa retirar isso da sua vida. Mas enquanto você estiver naquele meio, Deus não pode tirar, porque se Ele colocar a sua mão pesada naquele lugar, Ele pode te matar. Então Deus esperou com que Ló saísse de Sodoma e Gomorra, e todas aquelas cidades foram destruídas. Pode ser que Deus está aguardando uma atitude sua, sabe? Você nunca viverá o novo enquanto você estiver insistindo em morar no velho. Como é que Deus pode fazer algo novo na sua vida se você insiste na velha vida? Se você insiste no pecado de estimação, se você insiste em continuar pecando contra o Senhor, nada novo vai mudar na sua vida, queridos, infelizmente. Outro ponto: calma, a cura, ela vem por etapas. Você viu que esse homem aqui, Jesus não tocou nele e falou: esteja curado, e ele ficou imediatamente curado. Teve várias etapas. A cura desse cego não foi imediata. Isso nos mostra que muitas vezes a nossa fé e a compreensão sobre Jesus e o seu ministério tem que ser em etapas. Não dá para fazer as coisas tudo de uma vez. Às vezes nós pensamos que Jesus, ele é um varinho, é um mágico com uma varinha mágica, que ele toca assim e as coisas se transformam. Ele tem esse poder, mas Jesus, ele espera parte da gente, ele espera a atitude da gente, né? E aos poucos, né, você vê que durante a cura ali, aos poucos a visão daquele cego foi ficando clara. À medida que ele caminhava com Cristo e que ele aceitava a cura de Cristo, a palavra diz que Jesus cuspiu em seus olhos, né, ali para que ele fosse curado. Jesus impôs as mãos, e no momento ele pergunta assim: você já vê? Ele fala: não, eu vejo os homens como árvores. E Jesus impõe a mão de novo, aí sim aquele homem é curado. Pode ser que esse mal que você está pedindo para Deus tirar da sua vida, Ele não está tirando de uma vez, porque isso daí pode te matar. Mas Deus, Ele vai trabalhar em etapas na sua vida. Ele não desistiu de você, Ele não desistiu de trabalhar na sua vida. Então para de exigir que Deus, né, que ele corra no seu ritmo, na sua ansiedade. Senhor, eu preciso para ontem, eu preciso para amanhã. Ele não trabalha para agradar as nossas emoções. Nós queremos que Deus faça para nos agradar, que Ele trabalhe para nós, que Ele seja nosso empregado. Ele trabalha para formar o seu caráter, para que você, com um caráter renovado, nunca mais volte para aquela aldeia, nunca mais volte para aquele pecado. Veja só, José, né? José lá, o que foi governador do Egito. A palavra nos conta a sua história, diz que primeiro ele teve um sonho. Deus revelou para ele que ele ia ser grande, que ele ia governar sobre essa terra. Mas logo depois que ele sonhou, no dia seguinte, ele já estava governando? Não. Ele teve que passar pelo poço, ele teve que passar por uma prisão, ele teve que ser falsamente acusado, ele teve que passar pelo palácio e revelar, interpretar sonhos. Aí Deus permitiu com que ele fosse levantado como governador do Egito. O que isso nos revela? Deus, ele trabalha em etapas na nossa vida, queridos. Veja só, José, ele estava lá na prisão, e ele fala para o copeiro do rei, ele fala assim: lembra-te de mim quando você for libertado. E o copeiro não se lembrou dele, e ele continuou preso lá, até que depois lá, alguém se lembrou e falou assim: tem um homem lá que interpreta sonho.
Se naquele momento que ele pediu para falar dele, o copeiro fosse lá e fizesse o que ele pediu, ele seria mais um copeiro só, ele não seria o governador do Egito. Muitas vezes nós tentamos pular etapas, nós tentamos dar uma mãozinha para Deus, por isso que as coisas não acontecem da forma correta na nossa vida. Temos que ser como eles, saber esperar, mesmo que você esteja no meio de uma prisão, mesmo que você esteja sofrendo, espera no Senhor, que o Senhor pode te dar muito mais do que você está esperando. O processo que você tanto reclama é o mesmo processo que vai te tirar da lama, é o mesmo processo que Deus está usando para te preparar para algo maior. Pastor, mas eu tenho sofrido demais, eu não aguento aquele serviço. Continua, persevera, porque é lá que Deus está te treinando, para quando você receber a bênção dele, você já sabe o que você vai fazer. Outro ponto aqui, bastante interessante: pessoas não são objetos. No versículo 24, você vê que o cego fala assim: eu vejo pessoas como árvores. Isso demonstra, queridos, que o milagre ainda não estava completo. E pode ser que Deus ele já começou o milagre na sua vida, eu creio que ele já começou. Que milagre, pastor? Uma cura, uma transformação, uma libertação, um perdão de pecado, uma conversão de um parente. Ele começou o processo, mas você ainda está no meio do tratamento. Sabe quando nós começamos a tomar um remédio, o médico fala assim: toma 7 dias esse antibiótico. Aí no 3º dia você se sente bem, você para. Aí você piora e tem que voltar de novo no médico. Você não cumpre todo o tratamento. Aqui ele estava na metade do tratamento, ele fala assim: eu vejo homens como árvores, né? Isso demonstra que o milagre estava incompleto. Então Jesus não parou. Enquanto o homem não enxergou, Jesus continuou mostrando para ele que ele estava fazendo a obra, e não tratava aquele homem como um objeto. Só que nós fazemos isso. Muitas vezes nós estamos nos caminhos do Senhor, e nós estamos no meio do tratamento, mas nós achamos que já estamos curados, que já estamos restaurados, e nós tratamos as pessoas como objeto, sabe? Examina como que você está tratando as pessoas. Mas eu fui levantado a pastor, e eu acho que eu sou melhor, que a minha teologia é melhor que todo mundo. Pobre de mim, coitado de mim, queridos. A palavra fala que tem que ser o menor no reino de Deus. Eu não sei nada, o que eu sei é aquilo que Deus revela para mim, sabe? Eu não sou melhor que nenhum de vocês, e vocês não são melhores que eu, e todos somos iguais diante de Deus. E muitas vezes nós estamos recebendo um tratamento grande de Deus, e nós tratamos as pessoas como objetos, sabe? Às vezes, por uma visão distorcida, nós fazemos coisas que desagradam a Deus. Coisas, queridos, absurdas, tratamos as pessoas de formas absurdas, fazemos fofoca, sabe? Acabamos com a vida do irmão. Tem coisas tão graves que nós fazemos, queridos, que às vezes acho que até Satanás olha assim, irmão Kleber, e fala assim: meu Deus, até Satanás, meu Deus, não, toma o tridente, você merece, pega aí, sabe? Às vezes a gente está a mente tão distorcida, subjugamos o irmão, maltratamos, mas nós não estamos completamente curados. Nós temos que esperar no Senhor, sabe? Não, pastor, mas comigo escreveu não leu é porque não sabe ler. Mas não é assim, irmão, que funciona, né? A gente não tem que se vingar, a gente não tem que fazer nada. A nossa vitória, ela vem do Senhor, é o Senhor que nos protege. Nós temos que esperar a cura, a restauração, tudo nós temos que esperar do Senhor. Muitas vezes, né? Será que nós estamos enxergando o valor dos filhos de Deus? Eu falei aqui sexta-feira sobre 2 homens de Deus, um com a visão de Cristo, o outro com a visão religiosa, e muitas vezes nós estamos somente com a visão religiosa. Aqueles que são iguais a nós, misericórdia; aqueles que são diferentes, justiça de Deus para ele. Mas não é assim que funciona, não. Jesus tem misericórdia de todos, nós temos que também ter misericórdia, né? Deixa Jesus curar o teu olhar, deixa Jesus curar o teu coração. Deixa Jesus tratar a sua mente distorcida, que muitas vezes, queridos, tem prejudicado relações na sua vida, relacionamentos quebrados, decisões erradas, julgamentos precipitados por uma visão distorcida. O homem disse: eu vejo homens como árvores. Ele não estava completamente curado ainda.
carecia que Jesus completasse a obra na vida dele, e muitas vezes nós não esperamos o agir de Deus, e tomamos a frente, queremos dar um jeitinho, e fazer as coisas, e nós acabamos quebrando a cara, né? Veja só, Jesus, né, quando ele tem um encontro com Zaqueu, ele fala: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje me convém jantar na sua casa. E o pessoal falou: meu Deus, esse cara é um publicano, ele é um cobrador de impostos. Mas Jesus viu qualidade quando ninguém viu. Isso é um coração cristão. Muita gente tacando pedra, julgando, sabe? Mas só Jesus, no meio da multidão, conseguiu ver, no meio daquele homem que era corrupto, alguém que pudesse ter um coração regenerado. Então vamos parar de julgar, vamos ser pessoas que esperam no Senhor, e muitas vezes não tomam atitudes precipitadas, né? Olhar curado, queridos, gera relacionamento curado. Muitas vezes o seu casamento não está legal, porque você não tem uma visão segundo a visão de Cristo. Muitas vezes você é tido como chato lá no seu trabalho, porque você não consegue ter amor pelas pessoas. É claro que você não deve ser um bobão também, né? Mas você tem que ter amor pelas pessoas. Pelo menos ouça o que a pessoa tem para te falar, antes de você julgar. Mas você já sai tacando pedra nas pessoas. Então as pessoas não são objetos. Espere Jesus te tratar, para você ter uma visão como a dele. Quarto ponto, o milagre, queridos, esse milagre foi um milagre com tom de exclusividade. Veja só, o único milagre registrado em 2 etapas na Bíblia é esse. Ele demonstra que Jesus queria dar exclusividade àquela cura. Tinha alguma coisa de especial ali. Muitas vezes, né, a demora na nossa vida para ver algo especial de Deus acaba fazendo a gente perder a bênção, perder as esperanças, né? Mas Jesus justamente faz isso. Ele muitas vezes ele demora, ele faz em 2, 3, 10 etapas o processo da nossa vida, para que nós possamos valorizar cada etapa. Você já viu aquele caso do filho que ganha tudo do pai? Ele é pequeno, ele ganha todos os melhores brinquedos. Aí ele vira adolescente, ele ganha os melhores computador. Aí ele vira adulto, ele ganha o melhor carro. Mas nunca ele dá valor para nada. Você conhece gente assim? Eu conheço gente assim, que nunca dá valor para nada. Sabe por quê? Porque aquilo ali não lhe custou nada. E muitas vezes Jesus, conhecendo o nosso coração, Ele sabe que nós somos essa criança mimada. Então Ele faz o milagre em etapas. Jesus, Ele é um excelente professor. Ele fala: eu vou fazer aquilo que Ele está me pedindo, mas eu não vou fazer da noite para o dia. Eu vou começar tratando a sua mente, o seu corpo, o seu coração, a sua visão. E quando tudo estiver aberto, aí sim eu vou conceder o desejo do seu coração. Salmo de número 37, versículo 4 fala, né? Deleite-se no Senhor, né? E tenha esperança. Coloca Salmo 37, 4 para mim, Patrícia, por favor, para eu não falar errado aqui. Deleita-te também no Senhor, e nele te concederá o que deseja o teu coração, né? Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Por quê, queridos? Primeiro você tem que se deleitar nele. O que é deleitar no Senhor? É esperar no Senhor. Esperar é fácil ou é difícil? Esperar é difícil demais, mas para que você tenha o desejo do seu coração, você tem que se deleitar no Senhor. A sua esperança tem que estar no Senhor. Então quando você sente que algo está demorando, lembre-se que Deus pode estar preparando algo exclusivo para você, como foi exclusivo para esse homem, sabe? Deus, Ele não demora, Ele capricha, sabe? Deus, Ele está fazendo o melhor para você. Então cada luta que você passar, cada momento de dificuldade, cada opressão, cada luta que vem contra, cada palavra negativa, fala: glória a Deus, Senhor, que eu sei que o Senhor vai trazer um negócio grande para mim, um negócio maravilhoso. Ele está realizando uma obra única na sua vida, uma obra exclusiva, sabe? Não se desespere. Se eu pudesse dar um conselho para você, eu falo assim: calma, igreja, né? Calma, seu igreja. O fogo que cai não derruba ninguém, não. O fogo cai para te abençoar.
não se apavora, não fica pensando no dia da manhã, Deus que está cuidando da sua vida, sabe? Então aceite, queridos, o trabalhar de Deus na sua vida. Tem coisa, né, que Deus Ele vai fazer só para você, porque você é especial para Deus, sabe? Você não é o centro de Jesus, como alguns falam aí, mas que você é especial para Deus, você é, porque a palavra fala que Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. Olha só, queridos, Ele escolheu, Ele te formou, Ele permitiu que você nascesse, Ele te deu saúde, Ele te trouxe até aqui hoje, para Ele falar que Ele te ama, que Ele te trata, que Ele te cuida, que você é especial para Ele, e que tudo que Ele está fazendo na sua vida, também é tão especial quanto você. Você é uma série limitada, você é alguém para Deus de muito apreço. Então, veja só, por exemplo, Ana, a mãe de Samuel, né? Você pode ver lá em Samuel capítulo 1, a palavra diz que Ana, ela não podia ter filhos, ela era estéril, ela ora a Deus, não vou contar a história toda, mas que Deus concede um filho para ela. Mas aí quando Deus, Ele concedeu o filho que demorou, lembra que eu acabei de falar, Deus não demora, Ele capricha. Demorou para vir aquele filho, ela passou humilhação, ela não podia ter filho, era uma vergonha para a mulher, mas quando veio, queridos, não veio só um não, veio Samuel, que era especial profeta de Israel, né, um dos maiores profetas de Israel, ainda veio mais 5 filhos para ela. Então, está demorando um pouquinho, mas Deus está caprichando, vai chegar, aceita o processo de Deus que está chegando. O que Deus faz contigo não é cópia, é edição limitada do céu sobre a sua vida, receba. É outro ponto aqui, queridos, né? A metodologia que Deus trabalha, a metodologia do céu é diferenciada. Jesus usou o método incomum aqui, se vocês prestaram atenção na palavra, diz que Jesus usou o método incomum, Ele cuspiu nos olhos do cego. Por que cuspir nos olhos, pastor? Cuspe é colírio agora, né? Se for, vou cuspir e passar aqui também, né? Mas, queridos, tem métodos divinos, métodos que Deus usa na nossa vida, que nós não entendemos. Muitas vezes nós não entendemos, Senhor, para que cuspir no olho do homem, né? Mas vai nos conduzir ao milagre, vai nos conduzir ao favor imerecido de Deus. Nós temos que crer na soberania de Deus, a forma de Deus agir, pouco importa. Mas, pastor, mas eu pedi um negócio para Deus que está do lado de lá, e Deus está indo para lá, querido, se for preciso mover o mundo, Deus move, para fazer aquilo que Ele precisa fazer na sua vida, sabe? Às vezes Deus usa métodos incomuns para abençoar e nos guiar. Veja só, se você for lá em João, capítulo 9, eu não vou ler aqui, você vai ver a história de um cego que estava no tanque de Siloé, né? E a palavra diz que ele era um cego de nascença, até mesmo seus pais confirmaram isso. E o judeu, queridos, ele tinha um costume, que era o seguinte, quando o menino, ele completava 13 anos, ele era considerado homem. Tanto é que o judeu, hoje, e sempre foi assim, quando ele atinge 13 anos, eles fazem uma festa chamada Bar Mitzvah. Alguém já ouviu falar dessa festa? Bar Mitzvah? Ele faz o Bar Mitzvah, que é a passagem ali do menino para o homem. E quando eles tinham um filho que era problemático, um filho que era doente, aleijado, e ele atingia essa idade, os pais o abandonavam. O abandonavam porque acreditavam que aquilo ali era algum tipo de maldição e deixaram ele lá no tanque de Siloé. E a palavra também nos retrata, né? A tradição também nos retrata que o judeu, quando ele passava por uma pessoa como essa, que eles consideravam amaldiçoada, eles cuspiam no chão. Ele falava assim, ele está assim porque pecou contra Deus. Ou os pais dele pecaram, tanto é que nesse mesmo capítulo é perguntado, fala, Senhor, este homem ele é cego de nascença, quem pecou, os seus pais ou foi ele que pecou? Aí Jesus explica lá a situação, que é para a glória de Deus, que não foi nem os pais nem ele. Mas o fato que chama a atenção é isso, quando os judeus eles passavam por alguém que eles imaginavam que era um amaldiçoado, eles passavam e cuspiam no chão, ali próximo daquela pessoa, né? E vocês reparem agora vocês começaram a pegar, já vi que teve gente que pegou, né? Jesus colocou o cuspe no olho daquele cego, e as pessoas cuspiam no chão quando viam outra pessoa que eles consideravam amaldiçoado. Hoje Deus vai converter aquilo que você acha que é maldição na sua vida em bênção.
Jesus fez isso na vida daquele cego, para mostrar para ele que aquilo que as pessoas faziam com ele, cuspiam no chão, quando passavam diante dele, aquilo se tornou em bênção na sua vida, porque o próprio Deus converteu aquilo. Deus vai converter o motivo da sua vergonha na sua vitória, que você tanto tem esperado, sabe? Então calma, candeio, que senão não vai apagar a sua chama antes da hora. Às vezes você está aí, ai pastor, mas Deus está demorando. Calma, não apaga a chama não, espera, não deixa Deus tirar o seu castiçal não, fica em paz, Deus está agindo na sua vida. Não rejeite o agir de Deus. Se você não gosta do método, queridos, às vezes parece humilhante, às vezes Deus coloca um método na nossa vida, mas Senhor, mas é humilhante esse método que o Senhor colocou. Fica ali, se é do Senhor, fica, porque aquilo vai ser transformado. Um exemplo bíblico, né? Tudo que eu falo aqui eu tenho que fundamentar, não posso inventar as coisas da minha cabeça. Quem aqui já ouviu falar de Naamã na Bíblia? Na maioria ouviu falar de Naamã. Naamã, queridos, ele era o chefe dos soldados, né, de uma nação inimiga de Israel. Em certo momento ele se apresenta diante do profeta de Deus para curar a sua lepra, ele era leproso. E quando ele é apresentado diante do profeta, o profeta sequer o atende. O profeta manda o seu moço, ele chamava de seu moço, tipo um secretário, vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. O Rio Jordão, queridos, era um rio no estilo Tietê, o nosso aqui assim. Aí aquele homem se revolta, ele fala, como que um homem do meu gabarito, um chefe da guarda, tem rios lá na minha cidade muito melhores, esse profeta manda eu mergulhar aqui nesse rio sujo, ele está querendo humilhar a minha nação. Aí um dos homens que estava com ele fala assim, Senhor, se lhe fosse pedido algo pior, se fosse te pedido ouro, se fosse te pedido prata, qualquer coisa você não teria feito? Então obedece o profeta, vai lá e mergulha. E aquele homem deu ouvidos, e ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, e de lá ele saiu curado da lepra. Então muitas vezes Deus ele nos pede algumas coisas humilhantes, ele nos pede, não, você vai servir sim, você vai fazer daquele jeito, você vai para lá, você vai para cá, você vai ter que continuar. É humilhante para nós, mas o Senhor está agindo através daquilo na nossa vida. Quando você não entende o método, queridos, quando você não entendeu o que está acontecendo na sua vida, confie no autor e consumador da sua vida, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Apenas confie que Ele vai fazer o melhor na sua vida, sabe? Outro ponto aqui, a visão ela pode e vai ser recuperada, né? Veja, a boa notícia é essa, mesmo que a nossa visão tenha se perdido, mesmo que ela tenha se apagado, ela vai ser restaurada. Assim como Jesus, ele segurou na mão do cego, você tem que prestar atenção na palavra de Deus e pegar os detalhes. Jesus, ele pegou a mão daquele cego, ele guiou ele para fora da aldeia, para longe daquelas pessoas, né? Muitas vezes ele faz isso conosco, nós estamos com a visão fechada, então Jesus pega na sua mão, ele te afasta, ele te separa, para ele poder realizar a cura, porque se você ficar no meio das vozes, da multidão, do meio que você está, ele nunca vai conseguir agir da forma que ele precisa na sua vida, porque você mesmo não vai permitir. Então ele pegou na mão daquele cego, o guiou para fora, para longe das circunstâncias, dos ambientes que estavam enfraquecendo ele espiritualmente. E eu pergunto, o que está te enfraquecendo espiritualmente? Sabe, a palavra de Deus ela fala em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este século. Depois continua, você se conforma com as coisas desse século? Queridos, eu nunca vi um século tão errado, e olha que eu passei por muitos séculos, viu? Eu nasci nos anos 70, então eu passei pela década de 70, década de 80, de 90, ixi, estou entregando, ó. Então não vou mais entregar não, passei por muitas décadas, eu falei séculos, né? Muitas décadas, né? E nunca vi algo tão absurdo como agora. Agora é o seguinte, o certo é errado, o errado é certo. Se você não fizer parte de um movimento, que eu não posso falar, se você não fizer parte do outro movimento, que eu também não posso falar, e do outro que eu não posso falar, você é rejeitado, você é careta, você é quadrado, você é um crente alienado, você é mais um desesperançoso, você é mais um que está frustrado na sua vida e não achou solução e foi para a igreja.
É errado, o certo é errado agora. Você buscar Deus, você é condenado, você é hipócrita, você julga as pessoas não querem saber de crente mais. E muitas vezes, queridos, a palavra, como eu disse aqui, e não vos conformeis com este século. Coloca aí, Pati, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós, queridos, que temos a visão restaurada, a visão aberta, Jesus está abrindo a nossa visão hoje, nós não podemos nos conformar com as coisas de hoje. Muitas vezes é nos vendido assim, mas isso aqui é normal. Não, pastor, isso aqui passa na novela, é normal também. E aquilo outro também, pastor, você vai lá na Avenida Paulista, lá você vê, pastor, as pessoas de mão dada lá, vocês sabem qual. É normal, pastor, você é careta. Eu prefiro aquilo lá, queridos, não me conformar com esse século, mas acreditar no meu Senhor, o meu Salvador. E muitas vezes Deus está tentando restaurar a sua visão, mas você está neste meio. Aí, queridos, como é que Deus vai agir? Afasta, sai para fora da aldeia, sabe, não precisa excluir as pessoas, mas se separa um tempo para conversar com Deus, para receber de Deus. Não aceite viver cego da alma, não aceite, queridos, não ter a visão que Deus quer reativar em você hoje. Deus está te dando uma oportunidade, Ele está abrindo a sua mente, falando assim, eu preciso abrir a sua visão, mas você tem que estar fora da aldeia. Eu posso transformar aquilo que é objeto de humilhação na sua vida, em motivo de glória para mim, mas eu preciso que você saia dessa aldeia, sai desse meio, se separa. Veja um exemplo aqui, né? Profeta Eliseu, mesmo o profeta Eliseu, citei ele agora há pouco, diz a palavra que Eliseu, ele revelava para o rei de Israel, todos os caminhos que a nação inimiga fazia para matá-lo. A nação inimiga queria matar o rei de Israel. Mas Eliseu, revelado por Deus, ele ia no rei e falava, rei, não vai por aqui hoje, não vai por lá. No fim das contas, o rei da nação inimiga descobriu, e chegou e falou assim, nós temos que matar Eliseu, porque ele que está revelando. E um belo dia, eles cercam ali a tenda onde que Eliseu habitava junto com o seu moço, milhares de homens, cavalos, soldados, cercando. Aí diz que o moço de Eliseu termina lá de escovar o dente, com a oral B dele lá, está lá escovando o dente. Aí quando ele sai para cuspir, ele olha assim, milhares de soldados. Aí ele volta, meu Senhor, nós estamos cercados, vai acabar tudo. Aí Eliseu está tranquilão. Eliseu fala assim, maior o que está conosco do que os que estão com eles. Não, mas você não está vendo lá, vai acabar tudo, vai quebrar tudo. Aí ele faz oração, fala assim, Senhor, abre a visão desse cabeça de frango aqui. A hora que o abençoado tem a visão aberta, ele começa a ver anjos do céu, cavalo de fogo, miríades celestiais, legiões e legiões de anjos. Maior são os que estão conosco, queridos, do que os que estão no mundo. Deus, ele vai abrir a sua visão, ele vai mostrar isso para você. Não aceite viver na alma, deixa Deus abrir a sua visão. Por que você perdeu a visão? Porque Jesus ainda está segurando na sua mão, está te levando para fora. Creia e aceite. Um milagre em 2 etapas para vencer o imediatismo. Olha só, né? Deus, ele trabalha segundo a sua vontade, a sua soberania e segundo o seu propósito, e não de forma imediatista. Se não for vontade dele, ele não vai fazer agora e ponto. Por quê? Porque é ele que manda no negócio. Então o povo de Israel pensou, né, que eles sairiam do Egito e eles chegariam na terra prometida rapidinho. Sai do Egito, chega na terra prometida. Só que no meio do caminho, o povo de Israel começou a murmurar. Mas não tem água, mas não tem comida. Mas essa comida que vem do céu é uma comida, né, que não é muito boa. Mas não tem carne, mas isso e aquilo. Mas Moisés trouxe a gente para morrer aqui. O processo, queridos, que poderia levar de 3 a 7 dias para eles chegarem na terra prometida, levou 40 anos. Por quê? Porque eles não tinham a visão aberta, aquilo que Deus tinha para eles.
Deus os tirou da escravidão e estava levando eles para uma terra prometida. E muitas vezes, queridos, a murmuração tem impedido de você receber de Deus. Muitas vezes você tem murmurado contra o Senhor. Ô Senhor, está demorando demais. O Senhor me tirou do mundo para ficar sofrendo aqui na igreja, para ficar sendo humilhado aqui. Mas não, que Deus a intenção de Deus jamais é essa. A intenção de Deus é que você seja abençoado, que você seja próspero, que você seja salvo, que você seja limpo, restaurado. Mas muitas vezes nós falamos, igual o povo de Israel, qual que foi o resultado? 40 anos no deserto para aprender. E o que isso nos traz a reflexão aqui, pastor? Muitas vezes, Deus demora a agir em nossa vida por causa de nós mesmos. Porque nós somos murmuradores contra Deus, né? Nós queremos tudo para ontem, nós queremos ser imediatistas. E Deus fala para você essa noite: Marta, Marta, está ansiosa e te preocupa com muitas coisas. Para de ser como Marta e seja mais como Maria. Importa a boa coisa, importa que Jesus está presente. Mas eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que correr atrás, mas eu tenho que fazer, mas eu tenho que acontecer. Nós temos que trabalhar, mas espera no Senhor, não espera na força do seu braço, porque o braço de Deus é muito mais poderoso que o nosso braço, sabe, queridos? Ele mesmo fala: ah, pastor, mas eu estou cansado. Então ele fala para você, Mateus 11:28, venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor é a nossa força, queridos. Pastor, é muita tribulação. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então você fica preocupado, mas Deus tem resposta para tudo na sua vida, querido, sabe? Nós vivemos numa época da pressa, do fast food. Eu quero saber a informação, já saco aqui no celular e... né? Vou perguntar para a tia Fia aqui, que ela foi a professora do pastor Rubens. Ela já deve ter passado umas matérias para ele, que ele deve ter ido lá na biblioteca Cora Coralina, lá no Silveira, para pesquisar. E lá, né, não tinha... o Google, né, nem o ChatGPT, nem o Perplexity, nem essas IAs modernas. Tinha que pegar um livrão assim e ficar esfolheando. Aí você chegava no cara assim, falava assim: você tem um livro que fala sobre carro? Aí o cara ainda fazia piadinha: não, o livro que fala eu não tenho, eu tenho um livro que está escrito, né? Aí você tomava essa daí ainda, né? Ainda passava humilhação, né? Mas nós estamos numa época, queridos, que tudo é na hora. Tudo é para ontem. Não, pastor, eu quero hambúrguer, iFood, 15 minutos. Ah, se o cara não subir aqui para entregar, eu não desço. Eu quero na minha mão aqui, ainda que põe na minha boca ainda. Nós queremos tudo assim. E talvez por estar tão mal acostumados, nós esperamos da mesma forma de Deus. Mas Deus é soberano. Ele faz as coisas conforme está no seu coração. Se você só quer resultado rápido, queridos, você não quer Deus. Mas se você quer Deus, queridos, Deus não atende os seus caprichos. Ele vai te forjar para que você esteja preparado para receber, sabe? Israel, ele poderia ter ido pelo caminho curto, como eu falei, 3 a 7 dias a pé, estava pertinho, eles iam chegar na terra prometida pertinho, mas eles escolheram o caminho mais longo, porque não tiveram fé no Senhor, sabe? O tempo de Deus não se atrasa, apenas Ele te amadurece e te prepara. Deus não atrasa, nada vem fora do tempo. Outro ponto aqui, queridos: Jesus não desiste. Você vê que Jesus fez 2 tentativas ali para curar aquele homem, né? Curar aquele cego, duas etapas, aliás, para curar aquele cego, né? Mostra que Deus não desiste de nós, Ele persiste até nos curar, até nos restaurar. Veja que tem áreas na nossa vida que precisam de cura e de restauração. Tem áreas na nossa vida que precisam de cura e restauração, que não dá para colocar a mão na cabeça da Dani e falar assim: Dani, está curada em nome de Jesus de determinada área. Né? Eu não posso chegar no irmão e falar assim: olha, os seus sentimentos estão curados agora porque eu estou colocando a mão na sua cabeça, receba. Aí o irmão: curado, pastor, não sinto mais nenhuma mágoa.
Não, tem feridas que são profundas, tem feridas que estão lá no íntimo do seu coração, que nenhum homem pode chegar, nem um psicólogo, nem um psiquiatra, nem um remédio, nada, mas Deus, Ele pode ir lá naquele lugar. Então você tem que aceitar o tratamento de Deus, né? Demora, queridos, mas Deus, Ele faz o tratamento completo. Vai chegar um momento que você não vai sentir mais dor, você vai lembrar, mas está cicatrizado, já está tudo certo, porque foi Deus que tratou. Então não espera as coisas com imediatismo, sabe? Deus, Ele não desiste, então Ele continua, e Ele vai continuar para sempre nos tratando, nos curando, nos restaurando. Ele continuará trabalhando duramente para nos trazer aquilo que nós precisamos. Permaneça firme, pois o Senhor completará a boa obra que Ele começou na sua vida. Pode ser que você está fraco, mas Ele não desistiu de você. Pode ser que você está vacilante, mas Ele não te solta. A palavra diz que Ele pegou pela mão daquele cego e o levou para fora. Se Ele falasse para o cego, vai para fora, talvez ele não ia errar o caminho, ia mais para dentro ainda. Mas Ele pegou na mão e guiou para fora. E hoje, Jesus, Ele está pegando na sua mão. Ele está te guiando para fora daquilo que tem te prejudicado, em nome de Jesus. Sabe, um exemplo bíblico, Pedro. Mas Pedro era um camarada complicado, hein, querido? Cortou a orelha do soldado. No mesmo capítulo ele fala assim, ele recebe um elogio de Jesus, falou, isso não te foi revelado senão pelo Pai. Aí Pedro já se encheu. Daqui a pouco assim, mestre, tenha pena de ti, não passes por isso. Aí Jesus fala, cala a boca, Satanás. Arreda-te, Satanás. Já chama ele de Satanás na hora. Pedro era um homem complicado, ele negou Jesus, ele caiu, ele afundou, ele levantou, mas Jesus, queridos, todas as vezes foi lá, o restaurou, o levantou e devolveu ele pelo propósito. E ele foi um dos apóstolos que morreu crucificado de cabeça para baixo, pelo amor que ele tinha por Jesus, porque ele sabe que Jesus é desse tipo, é assim que Jesus age. Ele não desiste de você e jamais ele vai desistir de você. Jesus, Ele só para quando o milagre fica completo. Eu não estou falando aqui de milagre, de ganhar um carro, ganhar uma geladeira, não estou falando desse milagre, eu estou falando do milagre da salvação. Jesus, Ele só para de agir na sua vida enquanto você ainda não foi salvo, querido. Quando você for salvo, aí você já vai para a glória logo, o Cristo volta e está tudo certo, mas Ele não desiste de você, é uma transformação contínua, todo dia. Senhor, pequei de novo, escorreguei aqui, Senhor, eu vou para o inferno. Ele fala assim, se você continuar nesse caminho, você vai, mas você quer me ajuda? Quero, dá a mão aqui, vamos para fora desse pecado aqui, eu vou te levar para cá, eu vou te limpar, eu vou te curar, e agora você começa a andar da onde você caiu aqui, e você vai recuperar, porque eu estou te dando a minha graça, né? Então não se acomode, queridos. Muitas vezes a gente se acomoda com a visão parcial, né? Isso é aquele homem lá, quando ele estava enxergando o homem como, ele não enxergava nada. Aí Jesus cuspiu no olho dele, ele falou assim, agora eu estou enxergando o homem como árvores. Tá bom, Senhor, já dá que já tá bom, você só me dá mais uma bengala aqui, que está tudo certo, que eu vou tocando aqui, né? Jesus não quer isso, Ele quer que nós tenhamos uma visão completa, uma visão plena do reino de Deus. Como eu li aqui, não vos conformeis com este século, né? Nós não podemos conformar, nós não podemos esperar coisas pequenas de Deus, nós não podemos nos acomodar na batalha espiritual. Muitas vezes você não ora, você orou tanto tempo, Lourdinha, você orou por um propósito e não veio, aí você fala, Deus esqueceu, vou parar de orar aqui também. Não pare de lutar, não pare de orar, não pare de pedir ajuda, intercessão, sabe? Busca o Senhor até que você alcance o objetivo, querido, sabe? Muitas vezes nós desistimos no meio do caminho. Não aceite enxergar Jesus de longe quando Ele está aí do seu lado, quando Ele está perto. Muitas vezes se você, Senhor, eu te busquei, mas o Senhor sabe como que é, a carne é fraca, a vida é pesada, as lutas são muitas, mas o que eu li agora há pouco, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está aí do seu lado, busca Ele, Ele vai te fortalecer, sabe? Lembra de Tomé, né? Tomé, ele duvidou de Jesus, da ressurreição de Jesus.
até que ele chegou e colocou ali as mãos nas feridas ali, né, de Jesus, tocou aqui na lateral de Jesus, aí ele creu em Jesus, e Jesus falou: bendito os que viram e creram, mais bendito ainda aqueles que não viram, mas creram, e esses somos nós. Nós não tocamos fisicamente em Jesus, mas nós cremos que Jesus é o nosso Senhor, Salvador, e que um dia Ele voltará para resgatar a sua igreja. Benditos somos nós, palavras do Senhor Jesus, sabe? Quem se acomoda com meia visão, leva meia vida, leva uma vida meia boca. Se está bom para você assim do jeito que... Não, pastor, eu vou continuar do jeito que está, porque vou mexer, time que está ganhando não mexe e tal, né? Deixa quieto. Não, Deus Ele quer algo melhor para você, Ele quer algo maior. A palavra de Deus, ela fala que os planos de Deus são maiores que os nossos planos, que a vontade de Deus, ela é melhor do que a nossa vontade. E você vai aceitar uma vida medíocre? Eu não aceito, eu quero mais e mais de Deus. Sabedoria não é voltar da onde Deus tirou. Aqui é complicado, né, queridos? Aí Jesus, né, eu vou ler aqui o que eu escrevi. Saber onde não devemos estar é sabedoria, mas lembrar de onde Deus nos tirou é essencial. Muitas vezes Jesus pegou você, olha quem era você, queridos, olha quem era eu, incrédulo, sabe, idólatra, fazia tudo errado, não sabia, e achava que era o dono da razão. Os irmãos vinham falar: não, mas está errado, e eu já vinha cheio de razão, eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? Só que meu nome não é Gabriela não, viu, queridos? Mas eu falava isso: vou nascer assim, eu vou morrer assim. Nós temos que ser mais como Abraão, sabe, que Deus chega para ele e fala assim: sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele nem pestanejou, ele catou as coisas dele e falou: onde que é, Senhor? Vamos lá. Moisés, levantou Moisés e falou: Moisés, você vai salvar as pessoas que estão como escravos no Egito. Moisés no começo ele relutou, né? Ah, mas manda outro aí, Senhor, mas eu não sei falar direito. E Deus: não, é você, é você. E a resposta de Deus é essa justamente: é você que Ele quer. Não adianta você dar desculpa, Ele vai te levantar e Ele vai te usar. Deus te chama para você sair e ajudar outros a sair do meio desse Egito, sabe? Lembre-se sempre de onde que Deus te resgatou. Lá no Salmo de número 40, versículo 2 e 3, vou pedir para a Paty colocar ali, diz que Deus Ele te tirou de um poço de destruição, que Ele te tirou de um atoleiro de lama lá, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pode pôr o próximo. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. E muitas vezes nós esquecemos, nós somos soberbos. Agora já está tudo certo, pastor, já estou bem. Mas olha da onde Deus te tirou, olha os perigos de morte que você tinha, sabe, lá do meio de onde que você saiu. Eu sei de onde que Deus me tirou, viu? Quer dizer, o lugar que eu morava lá não era fácil não. Eu posso afirmar para vocês, eu não tenho nenhum amigo vivo do lugar onde que eu morava. Eu tinha muitos amigos, nenhum está vivo, só sobrou eu, porque Deus me tirou daquele meio lá. Então, toma cuidado, sai do meio de onde que você está, né? Deus, Ele quer que você se apegue ao futuro, mas o futuro com Ele, sabe? Ele quer que você confie que Ele está preparando algo infinitamente melhor. A palavra de Deus diz que Jesus falou: eu vou para a casa do Pai e lá vou preparar muitas moradas para nós. Nós temos que esperar essas moradas, as mansões celestiais no céu, não esses puxadinho que a gente fica brigando aqui, né? Dá uma herança lá, sai uma briga, é meu, não, tem uma mansão no céu, quer ficar, fica, Jesus já foi preparar lá para mim, né? Se Deus te tirou, não volte de onde Ele te tirou, queridos. Muitas vezes, né, que exemplo que eu vou usar aqui, é difícil, muitos exemplos, né? Por exemplo, a mulher se separou do cara, brigou, separou, Deus livrou ela daquele Satanás, ela separou a mulher do cara. Aí a primeira recaída que a mulher dá, adivinha para quem que ela liga? Para o ex. Aí acho que Jesus fala: meu
Meu Deus, de novo, impossível, o que eu vou fazer com essa daí, né? Isso é só um exemplo, né? Às vezes Deus te tirou lá do meio das drogas, aí o camarada, não, eu vou voltar só aqui, mas eu sei o que eu saio a hora que eu quiser. Sai nada, Satanás está doido para te prender lá, né? Então, essa é a palavra de Deus, queridos, que nós temos que ter sabedoria de não voltar da onde Deus nos tirou, e muitas vezes nós voltamos, né? Um exemplo bíblico aqui, o povo que desejava o Egito, perdeu a terra prometida. Nenhum daqueles que saiu do Egito pisou na terra prometida, exceto Josué e Calebe, nem mesmo Moisés. Por quê? Quem que entrou lá então, pastor? Entraram seus filhos, porque passou 40 anos, deu tempo deles ter filhos e filhas, e aquela geração entrou, mas aquela que saiu do Egito não viu a terra prometida, porque não confiou na palavra de Deus. Então, libertação sem permanência vira recaída. Então, Jesus já te libertou, você já tem poder sobre o pecado. Se você ficar retornando a comer, igual cachorro que come o próprio vômito, não dá, né, queridos? Como é que Deus vai agir na sua vida? Não tem como. Então, hoje, queridos, aqui caminhando para o finalzinho, nós somos convidados a abrir os nossos olhos espirituais. Hoje Deus está abrindo a sua visão espiritual. Ele quer que você enxergue aquilo que está de errado na sua vida, da onde Ele te tirou, para que você não volte para lá. Hoje Ele está abrindo a sua visão espiritual, assim como aquele homem cego. Muitos de nós estamos em ambientes que nos cegam a nossa visão espiritual, nos amarram, nos atrasam, nos impede de viver uma vida plena com Jesus. Mas há esperança para você, há esperança para mim. Jesus, que nos ama profundamente, Ele não desiste de nós, jamais Ele desistiu e jamais Ele vai desistir. Ele está te tomando pela mão hoje. Hoje Jesus está te levando pela mão e está te tirando de dentro dessa aldeia, como a desse cego aqui. Ele está te tirando de dentro dessa aldeia que está te adoecendo, porque Ele quer realizar os seus sonhos, Ele quer realizar os sonhos dEle, que Ele tem no coração dEle para a sua vida. Então Ele está te levando para longe, assim como aquele homem que saiu da aldeia para ser curado, Ele está te puxando para fora de tudo que está limitando a sua visão. Jesus, Ele não te traz para fora para te dar meia cura, mas para te dar a cura completa. Ele não quer te dar meia visão, Ele quer te dar a visão completa. O céu está derramando a visão completa agora sobre a vida de vocês. Jesus está querendo trazer libertação completa, nítida, restaurada, perdoada, lavada, remida no sangue do Cordeiro. Sabe por quê, queridos? Porque quando Jesus Ele toca, a escuridão perde força. Quando Jesus Ele pega na sua mão, a velha aldeia fica para trás. Quando Jesus Ele sopra a visão, quando Jesus Ele cospe nos seus olhos, aquilo que era motivo de vergonha se torna motivo de glória para Ele. Quando Jesus, queridos, Ele sopra o destino sobre a sua vida, tudo fica mais claro. E eu espero que você tenha ouvido essa palavra, e você tenha recebido, e eu quero pedir para o pessoal do louvor tocar alguma coisa, mas antes eu queria que você ficasse de pé. Apenas você que quer receber aquilo que eu vou profetizar sobre a sua vida aqui hoje. Se você não quiser, fique sentado, não tem problema. Eu quero pedir a Deus essa noite sobre a sua vida. Senhor, a Tua palavra ela foi ministrada sobre a vida de todos aqui presentes, Senhor. De todos que estão, Senhor, em seus lares, e apenas, Senhor, na vida daqueles que receberam essa palavra, que ouviram e que tiveram fé no Senhor Jesus Cristo. Eu quero profetizar, Senhor, que eles venham ter clareza em todas as suas decisões. Eu quero profetizar, Senhor, que eles venham ter discernimento para enxergar aquilo que é do céu e aquilo que é do inferno na vida deles. Eu profetizo sobre a vida deles, Senhor, que eles vão ter coragem de sair da velha aldeia e ir para o caminho que o Senhor vai indicar na vida deles, Pai. Eu quero profetizar uma visão com propósito sobre a vida deles, Senhor. Eu quero profetizar, Senhor, caminhos claros sobre a vida deles, Senhor. Eu quero profetizar, Senhor, que a vida deles seja alinhada com a sua vida, Senhor, e que seja feita a tua vontade sobre a vida deles, e não a sua própria vontade, a vontade deles, Senhor. Eu quero profetizar, Senhor,
que eles recebam um milagre completo sobre a vida deles, Senhor. Não aquele milagre que eles estão, Senhor, imaginando, milagre material, mas um milagre completo de Deus sobre a vida deles, que vai trazer tudo aquilo que eles precisam, tudo aquilo que eles devem ser, e que eles possam experimentar a alegria da salvação sobre a vida deles. Agora você ouça esse louvor e você possa refletir naquilo que o louvor vai falar esta noite, no teu coração.